Hoje a gente vai ter um stand-up, né, com nossa amiga Lenikov. Vai começar logo logo, já já. O Iaçaí tem algumas novidades. Além do espaço, né, a gente está pensando em abrir pela manhã para café da manhã. É um projeto que eu venho pensando já, e logo logo a gente vai, se Deus quiser, abrir pela manhã. Queria agradecer também a todo mundo que fez parte, né, da reinauguração do novo espaço, né, do Iaçaí. Agradecer a Shirley, que participou, minha mãe, a família em geral, né, a dos pedreiros, enfim, todo mundo da família, né, ajudou muito a conquistar esse sonho, que é o Iaçaí. Aí agora eu passo a palavra para a Lenikov, para ele começar o show. E aí pessoal, boa noite. Boa noite. Boa noite. E aí, pra quem não me conhece, meu nome é Lenkov, mas enfim, eu acho que todo mundo sabe aqui, eu acho que todo mundo me conhece aqui. Vamos rir ao menos por amizade, né, gente? Então pessoal, eu tô muito nervoso. É a primeira vez e a primeira vez diz que geralmente dói, né? Eu peço que vocês tenham calma. E espero que um dia vocês olhem para trás e achem isso bem gozado. Então, eu queria agradecer também a vinda de vocês a conhecer o novo espaço do Iaçaí. Alan já falou das novidades, o espaço ficou bacana. Espero também que vocês gostem da apresentação. Vocês devem estar pensando se vai valer a pena, mas é de graça, né? E para o meu consolo, minha mãe me achava muito engraçado. Se bem que ela me achava bonito também, não é um bom exemplo, né? Eu acho que muita gente aqui, mesmo me conhecendo, deve ter curiosidade quanto ao meu nome. Muita gente até acha que, sei lá, meu pai e minha mãe encheram a cara de vodka e quiseram homenagear a bebida, mas não foi assim. Na verdade, meu nome, ele tem origem russa, de um jogador de futebol. Jogou, acho que o time mais famoso foi na Juventus, jogou na seleção, enfim. Não sei, ainda não cheguei a perguntar ao meu pai se a intenção dele é que eu me tornasse um jogador profissional de futebol. Até porque eu acho assim, muita gente tem essa pretensão. Você gosta de um ídolo, você põe aquele nome, às vezes espera até que o filho siga a carreira. Eu sou pai, eu acho que eu pensei muito para botar o nome do meu filho, porque, sei lá, por exemplo, vocês já viram o nome da filha de Sabrina Sato? Zoe? Isso é um pedido para zoar a filha, né? Por favor, aí... Tô nervoso, caramba. O time da piada. Eu já tô rindo da história, vamos? Eu tinha pensado... As pessoas sempre falam pra me tentar, acham que eu sou engraçado, não sei se é meu rosto ou é meu físico. Aí apareceu essa oportunidade de fazer esse ano. Eu até falei pro menino que era um ano muito difícil, porque a gente sabe como é stand-up, a gente tira onda com político, a gente tira onda com um time seu preferido, e foi facilitado o posse de arma esse ano. E a gente tem medo, né? Não coube no meu orçamento uma coleta prova de bala. Eu não lembrei nem de trazer a fralda geriátrica, não lembrei mesmo. Bom, muito nervoso. Relaxa. Não, vai, tem homem aqui, você sabe, né? Com certeza. Casar também, mulher braba. Tava pensando aqui, tem tantos conhecidos, eu não entendi porque ele não pediu escolta policial. Mas também, né, eu sou Corinthians, tenho que trabalhar. Vejo vocês trouxeram carteira. Tô tremendo e nem tá fazendo frio, né? Bem, ainda seguindo sobre o meu nome, eu acho que vocês devem ter pensado, né? Quem pôs o nome no meu nome foi meu pai. Eu tinha 1 ano, ele foi embora.
Imagino que vocês estejam pensando na maldade do pai, né? Fazer isso com o filho, pôr um nome desse. Mas eu perdoei, hoje em dia a gente é amigo, a gente... Falta ele vir aqui. Amizade à distância. Já mudei a página aqui, pô. Eu acho que vocês conseguem imaginar o que foi a escola, ter um nome desse, né? Eu era o terror dos professores nos primeiros dias de aula. Quando a gente se apresentava, todo mundo aqui já estudou e sabe como é. Quando a gente se apresentava naquele primeiro dia de aula, vá lá, porque você fala seu nome. É livre, né? Mas às vezes a turma era tão sequente, por exemplo, era a mesma quinta, era a mesma sexta, era a mesma sétima, que o professor escolhia um aluno, dava o diário, né, e pedia para aquele aluno apresentar os demais pela ordem de chamada. E meu nome era sempre um dos primeiros. Aí rolava aquilo, por exemplo, a pessoa pegava o diário, aí fazia: essa aqui é a Aline, esse aqui é o Alenikov. O professor interrompia, né? E ele dizia porque ele não gosta de que ponha nome maldoso nos colegas de sala de aula. Então eu, sem graça, eu dizia: não, professor, é meu nome. Aí ele ficava sem graça também e dizia assim: o que importa é que você parece uma criança saudável. Parecendo eu apresentando trabalho na escola com papel na mão. Né? Então, como eu falei, eu não sei se era realmente a pretensão do meu pai que eu fosse jogador de futebol, mas ele deveria ter posto o meu nome de Roberto Carlos. Não o lateral, o famoso lateral da seleção. Eu falo o cantor. Eu nem canto nada, mas eu também tenho a perna de pau. Então meu nome é tão bizarro, eu acho que ele, até hoje ele chamou muita atenção. Na época do batizado, então, eu fui batizar. Algumas pessoas já conhecem essa história. Aí seguindo aquele ritual tradicional do batismo, aí o padre vai falando as coisas. Tem gente muito católica aqui, será? O cara. Então, aí ele foi falando as coisas, aí olhou para meus pais adotivos, que eram meus avós maternos. Aí ele vai andando, aí diz assim: qual é o nome da criança? Aí meus pais responderam: Alenikov. Aí ele fez: como? Alenikov. Alene o quê? Aí Alenikov, ele fez: hoje em dia o pessoal capricha muito nesses nomes espalhafatosos, nesses nomes. Bem, por mim eu não batizaria, mas já que a igreja me obriga, eu farei. Aí cá entre nós, velho, se naquela época a pedofilia já fosse moda, ele já não teria chance nenhuma comigo. Muito grosseiro aquele padre, sério. Lembro dele até hoje. Então, eu falei dos meus pais adotivos. Eles criaram minha mãe, depois minha mãe foi embora, eles me criaram. Eu cresci ali na 25 de março. Quem conhece a 25 aqui? Enfim, se vocês não conheceram a 25, eu tenho certeza que a 25 conhece todos vocês. Eu tenho certeza que o Big Brother foi inspirado ali, porque é aquela coisa de casa vigiada, 24 horas, fofoca, intriga. Pra você ter uma ideia, de noite, se um casal balançasse o carro, vamos dizer assim, quando é de manhã já tinha bolão para saber o sexo da criança. É desse jeito. Bem, eu nunca passei por isso, do bolão. Vamos dizer que eu era feio desde aquela época, mas não, já fui mais ou menos. Mas eu sempre fui recatado. E saudável, né? Às vezes. Então, pessoal, a minha criação foi incrível. Tive muito amor. Mas assim, eu fui criado por pessoas de idade. Alguém aqui já foi criado pelo avô, Pela avó. É complicado.
Já? Então, eu não sei vocês, mas eu fui da época de usar a calça no umbigo e a calça ficava curta embaixo. Eu ainda na adolescência ainda usava cueca e meia com estampa do piu-piu. Uma vez eu fui pra escola do Aí, se na escola eu já tinha problema com bullying, que na época nem era bullying, porque assim, eu acho que eu dei o nome bullying, porque eu era muito danado também, Era igual esse magrinho, aí eu tinha a cabeça, só a cabeça eu tinha. Aí quando carrapava a cabeça, aí enfim, minha orelha era normal, mas mãe ela ia me buscar pela orelha, então com o tempo ficou, ela já pegava assim, parecia um bullying, eu acho que aí veio daí. Então, eu já sofria por causa do meu nome. E eu passei a sofrer por causa da minha roupa. Eu estudei no 4 de setembro. Não sei se alguém aqui já estudou lá. uma experiência de vida, né? Então, na época que eu estudei no 4 de setembro, os valentões eram tão ocupados em ser valentões, eles levavam tão a sério que eles não tinham tempo para cuidar nem da higiene pessoal. Aí, eu sempre quis parecer invisível na escola. Não chamar a atenção de forma alguma, exatamente por medo do bullying, que na época nem tinha o nome. Aí já não bastasse a roupa, o pessoal descobriu meu nome. Então, Alanikov, não sei como, passou a ser Leite Rosa. Então eu sofri, velho. Eu falei que eles não cuidam da higiene pessoal, eu sei disso, velho. Passaram a me chamar de Leite Rosa, aí na hora do recreio pegavam minha cabeça e passavam no sovaco. Eu acho que eu fui o único ser humano a ter CC no cabelo da cabeça. Na verdade, a gente fala da época de escola, na verdade muita coisa mudou. A própria escola, né? Você vê que é diferente. Por exemplo, eu acho que hoje em dia a questão é muito pautada na internet, no celular. Na minha época de escola não tinha isso, não. Houve uma época que o computador começou a surgir na escola. Ninguém tinha, poucos tinham. Hoje em dia, por exemplo, mudou tanto. Hoje em dia eu acho que as crianças não sabem nem quem foi a Manuela. Nem a importância didática do ensino bando primeiro. Sério, hoje em dia é X-vídeo, celular, enfim. Só uma coisa mais leve. Pra quem não sabe, gente, o Manuela fazia muito cara levantar de madrugada. E tem 2 sentidos na frase. Naquela época, hoje em dia quando se fala de tráfico, a gente só associa drogas, né? Naquela época o tráfico realmente acontecia na escola. Era o tráfico da revista Playboy. Eu tô vendo aí que gente se identificou. Ou foi consumidor ou traficante naquela época. Então, pessoal, ali foi a primeira vez que eu entendi o que era empreendimento. O pessoal levava, os mais velhos, né, levavam as revistas para a escola e eles cobravam centavos, naquele tempo centavos era tipo reais hoje em dia, centavos a olhada. Então, por isso que hoje em dia a criança ela não aprende muito. Naquela época, vou explicar para você a questão didática desse tipo de empreendimento. Naquela época, se olhava na escola e se tinha um tempo determinado para olhar, então você tinha que ter uma memória boa para chegar em casa e ainda lembrar das fotos da revista. Eu acho que houve até estudo naquela época, pessoas de memória curta sofriam de dor de barriga. Muitos alunos pediam para a professora ir para o banheiro, demoravam muito lá. Meu Deus do céu. Dor de cabeça já. É claro que, como alguns empreendimentos deu errado mais à frente, enfim, a revista com o tempo vai desgastando, algumas folhas começam a grudar e ia perdendo valor, né, o produto. Eu lembro que na minha época eu via muita gente mais velha falando que tinha as mãos
calejadas de trabalhar na enxada. Eu acho que na minha época a gente tinha as mãos inchadas de tanto elas trabalharem. Mas as coisas hoje em dia é vulgares. Naquela época a gente chamava de exercício para fimose. Então, como eu disse, naquela época a gente tinha pouco acesso a celular, a computador. Então eu usei o computador por uma questão da escola. A escola começou a introduzir no quadro curricular a aprendizagem do manuseio do computador. Então, aquelas atividades que passavam, vamos criar um e-mail. Então, foi o meu primeiro contato com o computador. Eu era tão noob que quando foi para preencher a questão do e-mail, o nome de usuário eu botei Fábio Assunção. Aliás, nada contra ele, um sucesso na carreira dele. Enfim, pessoal, eu tenho pra quem me conhece aqui, eu tenho muitas histórias. Não vou contar todas, porque não dá tempo. Deixar pro DVD, né? Sim, com certeza. Mas eu vou contar uma aqui que é muito emblemática. Eu acho que eu sempre fiz alguma coisa na minha vida que me gerou apelido. Vou contar um simples, que eu estudava no patronato. Eu acho que eu estudei em todas as escolas aqui, todos, menos as particulares. Eu estudava no patronato. E de novo, pela questão de ser criado pela pessoa mais velha, enquanto todo aluno levava um sanduíche feito, ou levava dinheiro para comprar lanche na escola, minha mãe ela cozinhava 2 ovos, ou um, depende da semana, se for farta, né? Aí ela descascava, punha numa vasilha de plástico e uma caixinha de fósforo com sal. Aí na hora do recreio, todo mundo ia comer esse sanduíche e tal, eu abria a vasilha e punha sal no ovo e comia. Então, isso foi sempre acontecendo. Aí foi, sei lá, questão de 5º, 6º dia de aula. Você sabe qual a forma que a gente pega, né? A pessoa come ovo. Aí o que acontece? Soltaram uma carniça na sala. Eu fico imaginando, boy, toda criança ali, eu acho que era o próprio professor, é sério. Aí o professor faz aquele comentário infeliz, sabe? Nossa, que catinga de ovo. Aí pronto. Todo mundo olhou pra mim. Então, se para um adulto já é difícil falar Lenikov, naquela época para criança, então não era mais a Lenikov. Por muito tempo no patronato meu nome era Leniovo, por causa daquele 6º dia de aula. Enfim, eu acho que uma das mais emblemáticas histórias lá em casa trabalhava uma senhora. Ela tinha de 35 a 40 anos, sei lá. Enfim, como toda mulher da cidade, uma pessoa meiga, uma pessoa... E eu, na época, eu acho que toda criança, quem é pai aqui, eu sou pai. Figurante. Eu sou pai, você sabe que tem uma fase que a criança pergunta muito, né? Eu acho que na minha época era pra manter aquela questão de diálogo com adulto, sabe? Você fazer parte, você interagir. Eu acho que a pergunta mais frequente que eu fazia pra ela era o que era o almoço. E ela sempre, carinhosamente, respondia: é bosta. Aí, velho, eu coincidiu com a época do bullying na escola. E aquilo foi se repetindo, toda vez que eu chegava em casa, a mesma pergunta, a mesma resposta. E, velho, um dia, vai parecer trocadilho, mas um dia eu me fezei com isso. Aí eu digo: velho, eu vou dar o troco. Mas eu disse: eu vou dar uma chance a ela. Mas eu não queria que ela... Eu queria que ela fizesse, eu não queria chance, eu queria vingança. Mas eu vou dar uma chance a ela. Vou chegar em casa hoje, vou perguntar. Se ela responder a mesma coisa, eu vou me vingar, velho. Então, aí naquele dia eu cheguei em casa, como sempre, cheguei, fiz a mesma pergunta. Ela me respondeu da mesma forma. Aí eu, beleza. Então, o pai, ele já era de idade e comia muita papa, muito mingau. E lá na despensa, claro, era cheio de massa. Eu sei, você já lembrou. Era cheio de massa, de mucilon, farinha láctea, tinha muito pote vazio lá na despensa.
Eu não sei se vocês lembram de um pote de mucilon, que ele era gordinho, branquinho. Aí em cima ele tinha uma tampinha azul, eu nem sei se ainda é assim. É assim? Boa. Pois é. Então, aí eu levei aquele recipiente até o banheiro e depositei o que eu vou chamar de um bracinho de anão. Eu acho que você sabe o que eu tô falando. Parece um boneco, né? Grossinho, enfim. Tem aquela curvinha. Pois é. Aí o que foi que eu fiz? Eu peguei o vazio, ainda bem que todo mundo já comeu, eu troquei o cheio por esse, pus na prateleira e não, aquilo sim é esperar. Eu passei a tarde esperando. Vingança, vai, vingança, vai. Você espera, enfim. E eu ansioso, aí fui lá pra sala fazer o que eu sempre fazia na época, assistir televisão. E foi. Aí ela foi fazer à tarde, não rolou, que era farinha láctea. Aí à tardinha ela foi fazer o mingau com mucilon. Então eu já estava preparado lá fora, né? Aí eu só. Detalhe, ela não sabia chamar meu nome, mais uma pessoa que não sabe chamar meu nome. Eu passei a ser Mário Covas. Enfim, eu sou corintiano, mais roubado tanto assim é demais, né? Aí me chamaram de Mário Covas, aí eu só escutei aquele grito. Eu tava ela na cozinha, eu na sala. Ô Mário Covas! Aquele sorriso já veio, né? De orelha a orelha. Eu reagi com aquele ingênuo. O que é? Isso que é isso nesse pote? Cara, eu ainda não tinha tido minha primeira relação sexual, mas aquele foi o mais perto de um orgasmo que eu tive, velho. Subiu aquela satisfação. Eu quase não consigo falar a frase. Mas, enfim, eu falei, é bosta. Mano, aquilo... Bem, como eu disse, eu já morava na 25. Claro que eu me dei mal, né? Espalhou-se. Isso aconteceu numa segunda-feira. Na terça-feira eu cheguei na porta da escola, o pessoal já tava mucilon, mucilon. Aqui. É 4 páginas de história, meu amigo. Então, quando o Shirley me perguntou como seria o nome, o título do stand-up, porque já veio ovo, já veio mucilon, e vem a próxima história. E tem tudo a ver, o nome desse stand-up é Alenikov, Minha Vida Privada, é defecar de queixo caído. Eu posso dizer a vocês que minha adolescência foi uma bosta. Eu vou explicar por quê. Naquela época, difícil, eu demorei muito para sair de casa. Eu digo, não sair de casa de morar. Eu falo de sair com os amigos. E aqueles costumes, a gente dormia muito cedo. Aí quando foi na adolescência que eu fiquei um pouco mais velho, eu comecei a sair mais. E, enfim, era muito difícil ficar com alguém. Achei uma doida que topou. Aí saiu ela, um amigo meu e um amigo dela. Uma amiga dela, bicho, um amigo dela. Mas ela é de São Paulo também, né? Torce pro São Paulo, eu acho que... Mas aí saiu a gente, mas eu devia ter... Sabe, a vida manda sinais pra você. Eu tava gripado. E quem sabe como é a minha gripe é muito pesada. Eu tava com a garganta inflamada. E meu amigo até falou, não força, você tá gripado, não vai. A parte do força era pra ter me tocado naquela hora. Mas eu fui. Cara, é o milagre do coito na minha frente. Enfim, é uma oportunidade única. Eu cedi a tentação e fui. A gente foi, bebeu. E ela ficou insistindo pra gente sair daquele lugar, pra um lugar mais íntimo. Eu pensei que ela tava apertada, muita cerveja, né? Eu indiquei o banheiro, mas não era. Depois de muita insistência eu entendi. Aí eu disse, vamos sair, mas vamos sair pra onde? Aí na época eu já tinha uma casa minha, ela tinha sido recém-reformada, não tinha móvel nenhum. Aí eu tive essa brilhante ideia de ir pra lá. Aí a gente foi. Enfim, tinha um móvel, que era um colchão confortável de papelão. Aí você sabe como é homem, né? Eu já cheguei lá pensando que ia fazer o mal pra ela, só que eu tava enganado.
O tiro literalmente saiu pela culatra. Então a gente começou aquele clima e tal. E deixei a luz do quarto apagada. Até porque ela podia me ver sem roupa. Ficou só a luz do corredor acesa. Mas eu depois era pra mim ter pensado, era melhor eu ter me visto sem roupa e não ter dado certo. Mas. Aí, cara, eu tô lá. Deitei. Não vou entrar tanto em detalhe. E ela tava lá por cima e tal. E tava um tempo já. Vão pensar que eu tô me gabando, mas. Eu vou explicar pra vocês o que é oferta e demanda. A oferta e demanda, vocês que têm filho e compram leite, vocês também podem tomar leite, mesmo sem ter filho, viu? Vocês sabem que na época de seca, que não chove, que não tem pasto, que o gado dá pouco leite, o valor do leite sobe, né? Então, naquela época, eu vim de uma seca tremenda, nossa. E aquele tempo todinho, e o leite não tinha subido ainda. Aí o que rola, né? Eu tô com o nariz ruim, eu tô no escuro, aí de repente começa a rolar um som estranho. Aí eu digo, ou eu fiz sexo errado antes e tô fazendo certo agora, ou... Aí umas vozes tipo... Eu digo, caraca! Aí eu senti úmido aqui, né? E escuro e tal. Aí eu pus a mão. Acho que é normal, né? Aí eu pus a mão. E essa cena aqui, vocês zoam muito, muita gente vai lembrar. E eu faço isso para o corredor. Cara, meu dedo tava... Você já viu a mão de Márcio? Meu dedo tava 2 dedos desse aí, velho. Cada dedo, entendeu? E eu estranhei demais, só que eu não tava sentindo cheiro de nada, né? A menina levantou. Aí essa é a parte, eu realmente tô contando histórias da minha vida privada. Foi uma noite bíblica aquela, eu realmente me senti vindo do barro. A menina tem passado a noite todinha dizendo que eu era o único pra ela, mas eu me senti o número 2 ali. É sério, ali... Eu acho que na minha vida rola tanta coisa sobre o processo digestivo que me sugeriram fazer faculdade de gestão pessoal. Ei pessoal, obrigado, boa noite. Foi curto, mas eu espero que vocês tenham gostado pela primeira vez. Vamos caprichar mais a próxima, viu pessoal? Vocês foram ótimos.